Então, vamos fazer a correção das atividades, essa parte da gramática que fala sobre conjunção. Corrijam aí no caderninho. Cada conjunção, ela tem uma circunstância, ou ela dá uma circunstância de adição, ou é uma ideia contrária. Adversidade significa contrariedade. Alternativa, quando tu tem a opção, né, ou a exclusão, ou a alternância de alguma coisa. Conclusiva é uma conclusão de ideia. E explicativa é uma explicação, tá bom? Então, exemplos de conjunções aditivas, exemplos de conjunções adversativas e assim por diante. Cuidado, que o sentido pode mudar, que nem aqui, Carlos fala e não faz. Carlos fala, mas não faz, porém não faz. Então, este e, se vocês forem só decorar aqui, ó, é aditivo, não. Então, a dica minha é sempre olhar o sentido. Em qualquer vez que vocês forem fazer um exercício, se vocês observarem o sentido, não precisa nem decorar isso aqui. Duas coisas, coordenada, por quê? Porque quando tu separa a oração, aqui, ó, quando separa a oração, as duas frases, as duas orações têm sentido sozinho. Carlos fala, ponto, não faz, ponto. Então, Carlos fala, ela é independente, não faz, ela é independente. Portanto, a relação delas é de coordenação. As duas são independentes. Então, este está juntando duas orações coordenadas, tá bom? Por isso que são conjunções coordenativas. Prof, como que eu vou saber se é coordenada ou subordinada? Você tem que ver se a oração ela tem sentido sozinha, numa frase. Se não tem sentido, ela é subordinada, ela depende da outra. Se tem sentido, ela é coordenada. Sou muito bom, ponto. Bobo não sou, ó. As duas orações são com sentidos independentes, soltas. E o agora está juntando as duas orações. Neste caso, o agora não indica tempo, e sim, mas, porém, adversidade, tá? Aqui também, você o provocou com essas palavras, não se queixe, pois, de seus ataques. Esse pois vem depois do verbo queixar. Então, nesse caso, esse pois não é explicação, e sim é portanto. Não se queixe, portanto, dos ataques, tá bem? Então, vamos ver aqui a correção. Relação de sentido. Este mas tentou matar as formigas, mas não conseguiu. Então, aqui, contraste, adversidade. Ele não sabia se trabalhava ou se tentava. Olha a alternância, uma coisa ou outra. Então, alternância. Ele queria ter uma casa e plantar, mas também plantar. Além disso, sabe? Então, qualquer palavra que tu coloca aqui para juntar com sentido de adição, acréscimo. Era chamado de vadio, pois não trabalhava pouco. Olha aqui a explicação, por que ele era chamado desse nome. Então, é explicação. E este logo é conclusão, porque ele trabalhava pouco. A conclusão disso era chamado de vadio, a consequência, né? Conclusão. Então, a relação é essa. Na outra folha, então, vocês têm um texto, e aí o que eu coloquei para vocês analisarem dentro do texto a relação do sentido. Esse mas aqui, ele fugia com medo da feroz predadora, mas a cobra não desistia. Então, oposição de ideias. Se ele estava com medo, o certo deveria fugir, né? Mas ela não desistia, então é o contrário. O e, vagalume parou e disse a cobra, adição. Não costuma abrir esse precedente, mas já que vou te comer, então é o contrário. A oposição de ideias também, esse mas. E aqui, então, por que queres me comer? Porque não suporto ver-te brilhar. Então, está explicando, explicação. Nas tiras, eu coloquei as frases aqui, ó. Primeira coisa, para dividir as orações, vocês têm que saber o número de verbos. Neste caso, arranja e melhora. Duas orações, arranja e melhora. Aqui eu separei com traço, qual é a conjunção? Ou. Na segunda, que é alternância. Preguiça é a mãe de todos os vícios, mas uma mãe é uma mãe. Então, adversidade. Adversidade. E é preciso respeitá-la. O e, adição. Então, mas adversidade, o e, adição. Case com um homem, aqui ó, é o próximo conteúdo nosso, tá bem? Porque olha aqui, ó, case, beba, jogue, fique, faça, terá. Tudo, olha quantas orações tem nesse pequeno trecho.
Então, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 orações. E essas orações são separadas aqui nesses traços, tá? 1, 2, 3, 4. Aqui o NEM, ó. O prof esqueceu do NEM aqui, ó. O NEM. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2. Aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 orações, tá bem? Então, vamos ver. Este que, nós vamos estudar o próximo conteúdo, mas são 2 orações, tá bom? Não beba, não tem conjunção. Aqui não tem, porque tem a vírgula. Ela é independente, não precisa conjunção. Ou jogue, olha aqui, ó. Ou, alternância. Nem fique na rua, adição. Nem fique na rua, adição. Ou, alternância de novo, e adição, tá bem? Então, vamos repetir. O ou, alternância, o nem, adição, ou, alternância e o e, adição.